Vamos ver aí Ciro Gomes na CNN. Vamos então agora com entrevista importante. A gente conversa agora com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, que está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Ministro, boa noite, muito bem-vindo. Faz tempo que estou querendo falar com o senhor, não conseguimos colocar a agenda em ordem. E também, olha só que coisa boa, hoje em São Paulo não está aquele frio da peste, como o senhor fala, então tá tudo certo. Me ouve bem? No Rio Grande do Sul tá mais frio. Muito boa noite, Mona Lisa. Lhe ouço bastante bem. Boa noite a todos os assinantes da nossa CNN. Nossa, CNN é forte, a gente gosta. Nossa CNN, olha, ele já tá falando que vai estatizar a CNN, hein? A Mona Lisa sentiu. Ele fala, nossa CNN. O Ciro já tá aí pretendendo estatizar a CNN Brasil, olha aí. Boa, Ciro, gostei desse plano. Gostei muito desse plano. De nós brasileiros. Muito Olha, ó, CNN é de nós brasileiros, é isso aí, vai estatizar a CNN. Aí, tá no PND. Sem dúvida. Candidato, aliás, o senhor prefere que eu diga ministro ou candidato? Me chame de Ciro, é o mais Ciro, seguro. olha aí. Pronto, será assim. Ciro, vamos lá. Claro que você já teve... A Mona Lisa é aquela que é a sensata da CNN? Acho que é, né? Vou botar o senhor só pelo Manual da redação. respeito, tá? Da entrevista. Better Call Me Ciro. Exatamente, nada... Posso chamá-lo de Ciranha, candidato? Vamos falar com quem entende. Bom, o senhor sabe, claro, dos números do Datafolha. Opa, olha aí, vai falar da repercute pesquisa. imediatamente. E a polarização, vamos dizer assim, Polarização? Sabe o que é polarização? está mais do que escancarada, né? Só que as críticas do senhor, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, também aumentaram bastante nos últimos dias. Essa é... Mais pro Lula, né? Vamos combinar? Vamos combinar. Qualquer um que conte quantas críticas o Ciro faz muito mais crítica ao Lula do que o Bolsonaro. Não tem nem comparação. É a melhor estratégia para o senhor, para a sua candidatura? Analisar, a minha estratégia é falar com franqueza aquilo que eu penso em relação àquilo que eu considero ser a mais grave crise da Porra, falar o que tu pensa, né, Ciro? Sempre deu tão bom pra ti nas eleições. história brasileira. Veja, pesquisa é uma coisa contra a qual eu não brigo. Eu tenho uma experiência de um democrata, mas elas erram. E nesse caso do Brasil, o que nós temos que ver é o seguinte, essa semana, todo mundo está vendo. Eu não me somo aí a manipulações de nenhuma natureza, apenas a metodologia muda, a forma de consulta, o tipo de coisa e o nível de conhecimento das pessoas e de preocupação, a centralidade na cabeça do povo do assunto eleições não está posta ainda. Portanto, a tendência é muito mais reverberar os mais notórios, um presidente da República e um ex-presidente da República que é candidato em todas as eleições, desde 89 até aqui, por si ou por alguém que se apresentava com a máscara dele. Isso aí é uma idiotice sem tamanho, né? Dizer que a Dilma era só uma pessoa com a máscara do Lula. Como foi a candidatura do Haddad. Mas veja, Olha, e da Dilma não? esta semana, para quem lê pesquisa, nós tivemos essa semana, todos os institutos absolutamente respeitáveis, eu não coloco suspeição em ninguém. Não, imagina, só diz que são pagos por banco. Pesquisas que deram uma diferença de 5 pontos e até 21 pontos. Isso, evidentemente, para quem tem a minha experiência, sabe que é natural, porque nunca antes na história desse país se fez tanta pesquisa com tanta... Querendo usar bordão do Lula! Que papinho! Querendo usar... Até bordão do Lula ele tá querendo utilizar para ver se ganha voto. Olha o desespero, mané. Antecedência. As pessoas não têm ideia, uma pesquisa desta custa R$2 milhões. Se tiver 2% de margem de erro, como esse Datafolha. E assim, o Brasil é muito heterogêneo e também isso é uma novidade. No passado, por exemplo, a minha longa história de eleições, você não cortava as pesquisas por religião, porque se cortasse era inútil. Os católicos e os evangélicos votavam rigorosamente com o mesmo padrão, porque o argumento prevalente, até muito pouco tempo atrás no Brasil, era classe. Escolarização, ou seja, o nível de renda e de escolarização. Hoje você tem uma absoluta distinção, porque o Brasil está mudando profundamente. Depois você tem um outro problema, qual é? A base censitária brasileira está defasada há uma década. Então a base da estatística é aquele princípio da sopa. Quando é que a colherinha da sopa é boa? Prova mesmo a sopa. Quando o universo é homogêneo, né? Você faz o que com a sopa? Mexe a sopa, de maneira que quando você acaba de mexer, ou seja, faz o universo ficar homogêneo,
Qualquer Caralho, lugar onde você colher é muito pedantismo, puta que pariu, meter sopa. é o gosto verdadeiro da sopa. Mal comparando, para a população ter ideia, é basicamente isso. E hoje o universo não está homogêneo. Absolutamente não está homogêneo. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer o seguinte... Analogia é minha paixão. A última que nós estamos comentando, você tem aí 2 derrotados flagrantes. O Bolsonaro é um grande derrotado, viva, é isso que nós, todos os democratas, temos que lutar para acontecer, mas há um outro derrotado aí que me preocupa muito, que é o Brasil. É o Brasil. Porque se nós aceitarmos esses números, o que é que está acontecendo? A maioria do povo brasileiro está indicando que quer manter o modelo econômico que o Lula administrou e que administra, e que é o mesmo modelo econômico que está aí, produzindo inadimplência de 65 milhões de pessoas no SPC, 6 milhões de empresas negativadas no Serasa, o desemprego aberto, somado com a informalidade e o desalento, já atinge 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros. Oi, o desemprego era baixo no governo justamente de quem? Qual foi o único governo? Sério, foi o único governo que o desemprego foi baixo. Porque no governo do Collor era alto, no governo Sarney era alto, no governo FHC era alto, no governo Dilma, infelizmente, deu uma subida ali de 2014, 2016, no Temer foi alto e no Bolsonaro foi alto. Qual é o único governo que durante todos os seus 8 anos teve desemprego baixo? E aí, ele falando que a política do Lula é desemprego, porra, aí é brincadeira, tu pode fazer muita crítica ao Lula, mas dizer que ele significa desemprego é sacanagem. O pior salário mínimo em poder de compra dos últimos 16 anos. Sabe, quando teve um puta aumento real também no aumento do salário mínimo? Sabe em qual governo foi, Ciro? Tu sabe, né? E só ganha do salário mínimo da Venezuela, que é um país em pleno caos institucional, de maneira que a minha preocupação é essa, agora falando sério, é se nós dermos... antes tu estava brincando. ...crédito a esses números, a maioria do povo brasileiro está anunciando que vai derrotar o Bolsonaro, mas está anunciando também que vai permanecer com o mesmo modelo econômico votando no Lula. Eu gosto como o Ciro, ele chama política neoliberal de modelo econômico. Porque o modelo econômico não é o capitalismo, não. O modelo econômico é política neoliberal. Não é a mesma coisa, Ciro. Chamar isso de modelo econômico é meio bizarro. Primeira vez que a gente conversa, mas você é um pouquinho chata. Fique já tranquila. De cara. Não tem como ser diferente nesse ambiente em que a gente vive, né? É necessária a assertividade. Eu perguntei para o senhor sobre os ataques, né? Sobre as críticas. É verdade, o Ciro fugiu da pergunta, né? Que o senhor dá. Até quando o senhor é provocado. Esse mesmo povo brasileiro ao qual o senhor se referiu agora há pouco é um povo brasileiro que também rejeita o aumento da agressividade, a subida no tom. E aí, então, o modelo econômico do Lula, né? E aí que entra a chatice. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para então não aconteça responde, essa derrota para o Brasil, para o povo? Falar a verdade é necessário. Às vezes a gente incomoda. Eu não falei sobre verdade, eu falei sobre o tom. Não, mas o tom qual é? Eu estou falando que o Brasil tem um modelo econômico que é herdado do período do Lula. Essa crise que está aí foi produzida na época do PT. São números claros. Aí eles assim... Em 2014 o cara estava rasgando elogios, né? Agora que deu a crise, opa, foi o PT que produziu. É o famoso analista de obra pronta. Nem subindo o tom. Estou fazendo uma análise. Porque se o médico não faz um bom diagnóstico, ele não vai achar a solução para a doença. E nós precisamos entender isso, basicamente. Agora, o meu tom... muitas vezes é explorado para evitar o mérito do que eu estou dizendo. Sim. Então, ou é verdade ou é mentira, que de fato o modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, foi criado pelo Fernando Henrique, mantido rigorosamente pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Michel Temer e mantido pelo Bolsonaro. Isso não quer dizer que são pessoas iguais, não, são pessoas profundamente diferentes. Mas o modelo econômico, e mais grave... E todos são capitalistas também. O modelo de governança... Tu também é capitalista, Ciro, então tu também é igual ao Bolsonaro, mesmo modelo econômico. O Brasil é onde eu subo um pouco mais o tom da minha voz, da corrupção, a fisiologia, o caos completo na administração pública, centralidade no modelo de poder no Brasil. É isso que nós temos que discutir nessas eleições. Caramba, o Valdemar Costa Neto roubava no DENIT, olha aqui o tom subindo.
não é no governo do Lula, foi condenado no mensalão e agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Vamos fazer conta, será que isso é razoável? O Brasil não aguenta mais. Sim, Ciro, aqui, claro, qualquer manifestação é muito bem-vinda, sempre. Aliás, já esteve aqui, né? O senhor já Muitas esteve vezes. aqui diversas vezes, conversando com todos os âncoras. E esse é o jeito mesmo da gente exatamente. trabalhar, né? O Ciro, o que ele vai fazer é trocar a burguesia rentista pela burguesia que sobrou da industrial. Não se preocupe com isso. Fique absolutamente tranquilo. Foi gravado isso aí ontem. O senhor estará absolutamente à vontade para dizer o que quiser. Quer dizer, foi ao vivo, mas foi ontem, né? Quero fazer esse registro para a opinião pública brasileira. Eu nunca me senti tão respeitado com a minha opinião como eu tenho me sentido aqui na CNN. Caralho, que pagação de pau, rasgação de seda. Inclusive nessa. Eu sei que o senhor chegou em cima do laço, deu tempo de tomar um cafezinho, uma água ou não? Deu ou não? Deu para tomar um gole d'água, o cafezinho ainda então, eu vou tomar depois. Toma 2, 3 goles, vamos fazer um intervalo muito rapidinho. Bora mas já? Aqui com a minha canequinha da CNN, porque vão participar da entrevista. Olha aí, ó, a CNN dá canecas. Carol, e a gente olha só que legal, né? Que empresa show. Volta para continuar essa conversa importante com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Bora, Caio Junqueira, chega no papo também? Ó, chegou um jornalista. Oi, Ciro, boa noite. Boa noite, Caio. Ciro, tem havido muita pressão, você sabe disso, pela sua desistência, né? E acho que esse resultado da Datafolha mostra isso. Por quem? Por parte de quem? Dos seus votos, das suas intenções de voto, migrariam, em tese. Tipo, quem tá pedindo pro Ciro desistir? Além do Gregório do Vivier? Sabe? Quem tá fazendo essa pressão? Porque, mano, o PT... Me parece que o PT tá cagando pro Ciro, tá? Até porque o Ciro não tá muito relevante, sabe? Pra mim, me parece que o PT tá meio que cagando pro Ciro. O Bolsonaro também tá cagando pro Ciro. Quem é que tá fazendo pressão pra ele desistir? Para o ex-presidente Lula, o que ampliaria a chance dele ganhar em primeiro turno. De 0 a 10, alguma chance 0 de você não ser candidato neste ano? Eu ia anteceder a escala de 0 a 10 perguntando se você tem um dicionário para eu entender que é essa palavra que você acabou de falar aí. Eu não sei que palavra é essa, não está no meu dicionário. Como você é engraçado, Ciro. Mas voltando a falar sério, eu não sou candidato porque é fácil, porque sou favorito, porque tenho uma estrada folgada para ser o grande ungido das massas brasileiras. Não, eu tenho modéstia, eu piso no chão com muita paciência. Caralho, Ciro tem modéstia? Porra. Parcimônia e humildade, cada dia mais com os meus cabelos brancos, nessa briga que tem os cabelos, quem corre mais para ficar careca, o cabelo branco. Eu sei muito bem que a estrada... Tu tem os dois, né, Ciro? Tu tem a careca e o cabelo branco. A estrada que está pela frente é muito dura, muito difícil. Representando os calvos aí nos candidatos. Pense o povo brasileiro se nós virmos uma eleição resolvida no primeiro turno, em que a discussão parece que nós estamos nos anos 30. Sabe, contra o comunismo e contra o fascismo. Nos anos 30, quem dava esse papinho de contra o comunismo é o cara que tu idolatrava, o Ciro, que criou, inclusive, ele que inventou, né, pela primeira vez, o medo do comunismo aqui no Brasil com o Plano Cohen, né? Os comunistas estão querendo tomar o poder, hein? Não lembra disso, Ciro? Esse que tu baba o ovo hoje, chamado seu Getúlio Vargas? Ele que criou esse medo do comunismo aí, de que hoje o Bolsonaro também se aproveita. O Getúlio Vargas não criou o medo, né, pelo comunismo, mas ele introduziu aqui no Brasil com o Plano Cohen, né? Quase 100 anos aí. Discutir fome no país que mais produz comida do mundo e que não tem uma política de abastecimento e preços que eu sei montar. Mas tu mesmo tava elogiando o agro esses dias porque exportava pra caralho e rendia superávit. Eu quero discutir inadimplência das empresas, que estão 6 milhões delas no Serasa, 3 empregos por cada uma, dá 18 milhões de empregos ameaçados. Eu quero discutir, sabe, a renda pública no Brasil, que um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais está sobrando 25 bilhões para investimento, e o Bolsonaro entregou para a roubalheira do orçamento secreto, né, de emenda do relator, e o Brasil virou um negócio de distribuir caminhão de lixo, ambulância, com o restinho de dinheiro que tem, enquanto o país está em agonia. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, paralisou sua economia 10 anos. Ô povo brasileiro, 10 anos, o Bolsonaro é o gravemente responsável pelos 3 anos e meio os últimos.
Mas os outros 7 anos não é o problema de Lula. Teve 2 de Temer também aí, né? Política liberal do Temer. De Dilma, é problema de modelo econômico. E eu quero propor, porque eu tenho uma também saída tem isso, para né? o Brasil. Só que o problema é, o Ciro não vê que o modelo econômico é capitalismo. Ele confunde capitalismo com política neoliberal, que também é problemática, né? Essa saída precisa de cumplicidade com o povo brasileiro. Mas desenvolvimentismo, tu também não consegue vender por muito tempo não, Ciro. É só ver o próprio Getúlio Vargas, né? O que eu vou acontecer? Eu vou sofrer ataques especulativos toda hora. Porque o sistemão quer resolver no tapetão, quer resolver fora do ambiente da disputa popular. Ora, vocês não têm ideia. Não quero botar defeito nem suspeição em instituto nenhum. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Mas vou dar um número para vocês do Datafolha, que é respeitabilíssimo, quero repetir isso, das eleições em Fortaleza agora, um aninho e pouco atrás. Nós dormimos sábado à noite com o meu candidato do PDT, com 18% de vantagem sobre o nosso adversário. Quando acabou de apurar as urnas no domingo, no fim da tarde, ele ganhou por 3,5%. Por quê? Porque a abstenção foi absolutamente peculiar e ela vai acontecer naquela hora, naquele dia. Então, os americanos já têm algoritmo para ler pesquisa. E é o que nós precisamos aprender no Brasil. Precisamos copiar o americano. Eu sei ler pesquisa com muita tranquilidade. Se você olhar por... Como o Ciro lê pesquisa? Quando é favorável a ele, né? Como, por exemplo, quando diz que os eleitores do Bolsonaro votariam mais dele do que no Lula, mesmo que seja por 1%, aí a pesquisa tá show, né? Por exemplo, dinamicamente... terminou a reunião do Clube do Livro. Que não é igual entre todos os candidatos e a campanha equaliza. Fica todo mundo 100% conhecido. Mas como eu disse também, né, gente? Não confia em 100% em pesquisa. Né? Porque as pesquisas, infelizmente, já erraram muito no Brasil, né? O pessoal fica aí todo entusiasmado. Caralho, Lula tá com 48%, vai rolar a vitória no primeiro turno. A gente não sabe, gente. O problema é esse, a gente não sabe. Mesmo com 500 mil pesquisas, a gente não sabe. Olhando ali, né, eu ainda tenho, entre os mais competitivos, o nível de intensidade de conhecimento menor dos 3. Se você olhar a dinâmica de rejeição, eu tenho a menor dos 3 mais competitivos. Ou seja, eu sou o único adversário que é capaz de derrotar o Lula e o PT quando o povo brasileiro perceber isso. Quando o povo brasileiro perceber isso, né? Porque o povo é burro e não percebeu ainda. Mas, cara, tu, na pesquisa, contra o Lula, tu consegue menos do que o Bolsonaro, cara. Pelo amor de Deus. Foi a demanda. Mas eu também sou o único, não é, que, não tendo rejeição, liquida o Bolsonaro. Essa pesquisa mostra que eu tenho 16 pontos na frente do Bolsonaro. Tá vendo? Tá vendo que quando é a favor dele, ele lê a pesquisa ipsis literis, né? Letra por letra. Aí quando for pra ler o quanto que ele fez contra o Lula, mano, ele fez menos do que o Bolsonaro. O Lula ganha de tipo 56-34 contra o Bolsonaro e contra o Ciro a surra é maior, é 56-27, 29, um negócio assim. E aí quando é pra dizer, ó, contra o Bolsonaro eu ganhei por 16 pontos, mas contra o Lula, bom, eu tenho rejeição baixa, né? Sabe? Ele lê a pesquisa como ele quer. No segundo turno, apesar de todo mundo, e a crônica refletindo isso, é normal, está falando numa polarização mortal. E esse outro número? Como é que 52% da população brasileira diz que vota em mim? Por quê? Porque me considero uma pessoa votável. Tu é o candidato Pepsi, Ciro. É o candidato... Se não tiver nenhum refrigerante, além de Pepsi, pode ser, né? Mas enquanto tiver outros refrigerantes além de Pepsi, as pessoas vão preferir outros refrigerantes. Então agora é que gramar, trabalhar, acreditar no povo, confiar no povo, né? Mostrar uma biografia limpa, um programa que responda às questões práticas. Eu tenho uma política clara. Por exemplo, eu anuncio que se entregarem a Petrobras e a Eletrobras para o estrangeiro e para a iniciativa privada, eu tomo de volta, pagando as devidas indenizações. E faço um desafio ao Lula. E o Lula está tão enrolado em conchavos, em acordos, etc., etc., que dali não sai nada, irmão. Será o maior estelionato eleitoral da história brasileira. E eu vou lutar muito para isso não acontecer, que o nosso povo não merece isso. Mas se acontecer, como democrata, eu vou cumprimentar o vitorioso, deixá-lo, não é, o desejar que ele acerte a mão,
Mas ele deixar que o povo brasileiro vote nele, imaginando que vai ter aqueles dias bons de consumismo, nacional consumismo, isso não vai ter 2003, 2004, está completamente enganado. O Brasil é outro completamente diferente, o mundo é outro completamente diferente, os desafios brasileiros são os mais graves e complexos. E para resolver, ou a gente bota o povo na jogada, lucidamente, ou a estrutura de Brasília, da fisiologia, da roubalheira, que virou orgânica. Orçamento secreto, sabe? Isso daí, com base em conchave, em acordões, como o Lula está fazendo, vai continuar. E isso é a ciência do desastre absoluto do país. Agora quem chega no papo também, Ciro, é a Carolina Brígido. Carol, por favor. Boa noite, candidato. Pode me chamar de Ciro, Carolina. Esse negócio da Globo de chamar os outros de candidato é um insulto ao padre que... Falando de Globo no estúdio da CNN, Ciro, pode falar o nome dos outros canais, não. Adoro. Tá bom, muito Ciro. bom. O senhor manda, pronto. É Ciro. O senhor manda. Eu estou em campanha. Isso despersonaliza a gente. Sem dúvida. Despersonaliza. Lula, Ciro, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ainda merece ali o Lula e o presidente. Não, eu sou Ciro Pronto, mesmo. vai entrar no nosso manual. É Ciro e acabou. Diga, Carol. Boa noite, Ciro. Desculpa. Então, como o senhor falou agora, senhor, eu não consigo tirar, desculpa. Ok, tudo bem, as minhas cãs respeitam isso. Como o senhor disse agora há pouco, existe sim um caminho muito tortuoso para ser candidato no Brasil. O senhor tem enfrentado essas dificuldades e a gente percebe que essa dificuldade, às vezes, começa no próprio partido. Existe sim sinais de que o senhor sofre um certo isolamento dentro do PDT. Verdade. Não um certo isolamento, mas muita gente do PDT não concorda com as ideias do Ciro, né? Isso que é o mais doido. Porque quando o Ciro fala, porque esse modelo econômico contra o liberalismo... O Ciro tá toda hora batendo liberalismo, que tá muito certo. Mas aí quando tu vai ver reforma liberal do Temer, do Bolsonaro, 1/3 do PDT votou a favor, cara. Como é que eu vou confiar nesse partido para agora fazer um programa anti-neoliberal? Sabe? 1/3 votou a favor da reforma da Previdência, 1/3 votou a favor de reforma trabalhista, 1/3 votou a favor de teto dos gastos. Vou confiar num partido desses como? O candidato do PDT em Minas declarou apoio a Lula. O candidato do PDT no Maranhão declarou apoio a Lula. O candidato do PDT também no Rio criticou recentemente as críticas que o senhor fez ao ex-presidente Lula. Eu quero saber se esses palanques duplos do PDT pelo Brasil, isso prejudica o senhor nessa caminhada de alguma forma. Bom, me permita que, por ética, eu não comente publicamente na imprensa declarações, atitudes ou interpretações de atitudes de companheiros de partido. Que arregada bonita! Que sabonetada bonita! Bom, eu não vou comentar o que outros do meu partido disseram, não é uma questão de ética, né? É uma questão de ética. Sentiu demais. Tudo isso com a minha alma, isso é da vida brasileira. A Federação Brasileira já... Isso é da vida brasileira? Eu quero ver qual candidato do PT a governo de qualquer estado falou que melhor no primeiro turno é Bolsonaro ou Ciro. Eu adoraria ver qual candidato do PT falou isso, porque é da política isso acontecer, né? Jamais conseguiu replicar aqueles entendimentos nacionais em todos os estados de forma coerente. Nunca aconteceu nenhuma eleição que fosse capaz de fazer isso. Não tem coerência regional, mas coerência nacional o PT tem. Todos os candidatos do PT aos governos são todos Lula desde o primeiro turno. Mas, pelo visto, não dá para dizer o mesmo do PDT, não. Nem quando a ditadura inventou vinculação de votos, nós inventamos na época, para nos insurgirmos contra essa coisa, o voto camarão, que era a ideia de votar em branco para governador e senador para poder votar em um deputado e um prefeito que fosse da nossa simpatia. E isso está acontecendo de novo. Agora, veja... O PT tem muito mais centralismo que o PDT. Tem algumas pessoas que fazem aposta como quem vai para o Jockey Club. Qual é o cavalo mais famoso? Quem é que vai ganhar aí? E esse é um equívoco, porque eu estou na luta para construir um projeto e o trabalhismo é a força orgânica que tem história no Brasil. Sabe, o Getúlio Vargas, o João Goulart, o Leonel Brizola, isso tudo. Caralho, Getúlio Vargas. É uma linha histórica e é muito pesada a responsabilidade que eu tenho de carregar isso. E eu vou carregar, procurando ser o mais digno, o mais honrado, o mais fiel possível, adaptando naturalmente
aos tempos digitais, aos tempos da economia do conhecimento, que eu estou muito treinado para compreender, não é? E propor um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E isso, pelo menos, né, o Ciro é o único que está tendo realmente um mínimo, assim, de... tentando entender o meio digital, sabe? Um mínimo. Não tô dizendo que ele tá bom nisso, mas ele tá meio que, tipo, ele meio que entende um mínimo, assim, de meios digitais. Assim, o Lula parece que não entende nada. O Bolsonaro, bom, o Bolsonaro ele manja dessas coisas de zap e tal, né? Mas eu tô dizendo, estamos falando de outra coisa aqui, né? Já os outros candidatos, porra, Simone Tebet e Pablo Marçal, porra, não deve conhecer nada dessas porra, mano. E se eu empolgar a nação brasileira, tudo isso vai ser uma lembrança desagradável de um momento em que as pessoas têm suas fraquezas. Eu posso, entretanto, destacar só um caso. Este cidadão que se apresenta como candidato do PDT em Minas Gerais não é do PDT e não será candidato. Opa! Inclusive é inelegível porque tem ficha louco! Não sei o que ele veio fazer aqui, saindo ontem do PT e se filiando do PDT. Este eu falo publicamente porque não é companheiro. Ih, rapaz, tá show, hein? Ciro, bora lá. Queria fazer muito mais entrevista, muitas outras rodadas com a Carol e com o Caio, mas não dá tempo. Só que preciso fazer uma última pergunta. Uma última pergunta. Que tem a ver com o começo do nosso papo. Que quando o senhor estava dizendo, né, a respeito das críticas e do tom. Quando eu me refiro ao tom, não é esse jeito que o senhor fala. Esse jeito que o senhor fala que inclusive é muito bom para nós, porque é muito papo reto. E eu sou assim também, e isso é excelente. Raio do Historia Cabeluda. Eu digo quando o senhor faz críticas mais pesadas. Hoje, por exemplo, o senhor disse que 15% dos eleitores são nazistas, né? Segundo o senhor, são eleitores de Bolsonaro. Mas para ir ao segundo turno, que o senhor acabou de dizer que tem chances, o senhor precisará desses 15%. O que o senhor pretende fazer? Como conquistar, então, como conquistar nazista? Diga. Não é culpa sua, mas eu fui absolutamente mal ouvido. E, no caso, é uma declaração explícita. Então, esclarece agora, Isso que eu vou a oportunidade. Fazer. Um colega seu, jornalista, da concorrente, da CBN de Campinas, para onde eu estou indo amanhã, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, estou visitando, estive em Tu ontem e tal, estou trabalhando. Porque é aí que está a minha confiança, na mobilização do povo brasileiro. Ele me pergunta o seguinte: por que o senhor fala que tem a maior inflação dos últimos 27 anos, o desemprego aberto, a informalidade selvagem, o salário mínimo não tem poder de compra? Como é que o senhor explica que o Bolsonaro ainda tenha estes 25%, 30% de votos? Eu disse para ele: eu explico isso com muita humildade. Eu tento, essa é a minha resposta, que eu vou repetir aqui. Eu explico isso com muita humildade e com um sentido de reconciliação, porque 70% do eleitorado brasileiro em São Paulo votou no Bolsonaro. Eu gosto de 70% do eleitorado brasileiro em São Paulo. Né? E não votou porque o Bolsonaro tinha uma obra, muito menos porque tinha uma proposta. Votou magoado. Isso é o que eu estou explicando, né? Votou magoado pelo encontro terrível da pior crise econômica que o PT e o Lula produziram, em cima da generalização da percepção popular que a corrupção foi transformada pelo Lula numa ferramenta central do modelo de poder. Sim, só o Lula teve corrupção. Eu continuando explicando. Então, o que é que eu vejo? Respeitar esse nosso povo, trazê-lo de volta à reconciliação. Ninguém repete com tanto respeito e carinho quanto eu. Eu me recuso a chamar esse povo de gado, de fascista. Porém, disse eu ainda, explicando para o seu colega jornalista, e por ele perguntado, o Brasil tem aí 10, 12, assim foi que eu fui falando. O Brasil tem hoje, como no mundo, falei também assim, 10, 12, olha lá, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. E falei por quais ângulos. O caráter anticientífico, tem 13% do eleitorado brasileiro que, perguntado especificamente, é terraplanista. Acredita que a Terra não é uma esfera, é terra plana. Como tem grupos neonazistas, milicianos do Rio de Janeiro, com quem eles estão? Estão com o Bolsonaro. Sabe que eu, e tu vai convencer esse pessoal? Que eu quero dessa gente? Meter eles na cadeia. Eu não quero o voto dessa gente. Aí sim, aí gostei. Sabe, miliciano, para mim, vai para cadeia, porque eu vou transformar em federal os crimes praticados pelas facções criminosas e pelas milícias incrustadas nas polícias brasileiras. Portanto, eu não quero conciliar com todo mundo. Eu quero mudar o Brasil. Aí, Ciro chama os eleitores de Bolsonaro. Não chamei os eleitores de Bolsonaro, senão de meus irmãos queridos, respeitados brasileiros que foram enganados por ele, não é? O Luciano Bivar, né? O coitadinho enganando. Porque essa é uma afirmação que eu não vou fugir dela,
porque eu não sou candidato a demagogo, o demagogo da estação é o Lula. Eu falo com franqueza porque nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se amadurecer Ciro não é demagogo, gente. E não ser presa de manipuladores de conversa mole e de conversa fiada. Portanto, tem no Brasil, infelizmente, 10, 12, até 15% que se identificam com o Bolsonaro porque é homofóbico, porque agora mandou identitarismo. Aquela Sarah Winter, não sei o quê, foi fazer treinamento com os nazistas da Ucrânia. Espera aí um pouquinho, eu estou no Brasil, eu não estou nessa bolha, né, de lordes elegantes, não. Eu venho do povo e é no povo que eu vou continuar. Ciro Gomes vem do povo. Ciro, muito obrigada pela entrevista, pelo papo. Espero que haja outros momentos para a gente conversar. Sim, a CNN é um local onde todos falam sem edição. São sim.